Fala galera, meu nome é Bruno, sou professor de matemática do Colégio Curso Gauss e hoje eu vim trazer para vocês um tema bem simples, bem fácil, que cai no Enem, cai no vestibular, que é o Teorema de Tales, ok? E Tales, por que ele foi importante? Um dos motivos dele ser importante, galera, é que o faraó desafiou esse cara, beleza? Ele falou bem assim: eu duvido, meu parceiro, você descobriu o tamanho dessa pirâmide. Aí o Tales falou: meu amigo, deixa comigo. Ele observou o seguinte, que um pedaço de madeira fazia uma determinada sombra e o tamanho dessa sombra e o pedaço de madeira em determinada hora do dia era proporcional. Ele falou: então beleza, pegando a sombra da pirâmide no mesmo dia, eu consigo dimensionar o tamanho da pirâmide. E aí surgiu o Teorema de Tales, ok? Então se prepare aí, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos lá aprender esse teorema aí. Então, galera, para entender o Teorema de Tales, primeiro a gente tem que entender o que é um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, tranquilo? Retas paralelas, primeiramente, são retas que nunca se tocam, elas têm o mesmo ângulo de inclinação e nunca vão se tocar, nem agora nem no infinito, tranquilo? Então são retas paralelas, representadas pelas letrinhas A, B, C e D. A é paralela a B, que é paralela a C, que é paralela a D. Tranquilo? E aí, cortando esse feixe de retas paralelas, tem a reta R transversal e a reta S transversal. Tranquilo? E quando acontece o corte dessas transversais com o feixe de retas paralelas, formam determinados pontos. O ponto A, B, C, D, E, F, G, H, representado por essas letras. Tranquilo? E esses pontos formam determinados segmentos. O segmento AC, segmento BD, segmento EF, segmento EG, FH, entenderam? Segmento AB, formam determinados segmentos, tranquilo? Aí é outra coisinha para a gente entender é o seguinte: o ponto correspondente é aquele que pertence à mesma reta paralela. Por exemplo, A e B são pontos correspondentes, porque estão dentro da reta paralela A. C e D são pontos correspondentes dentro da reta paralela B. E e F são pontos correspondentes, porque estão dentro da reta paralela C. Tranquilo? E assim como tem pontos correspondentes, também tem segmentos correspondentes. O segmento AC é correspondente ao segmento BD. Segmento CE é correspondente ao segmento DF. Entenderam? Então vai ser interessante para a gente montar a nossa proporção na hora do Teorema de Tales. Tranquilo? Entendeu até aqui? Valeu, bora para o passo. Então, galera, para continuar a nossa aula, agora a gente vai falar realmente do Teorema de Tales, beleza? Então preste atenção nessa parte. A gente já entendeu o que são retas paralelas, né? O feixe de retas paralelas. A paralela a B, paralela a C, A paralela a B, paralela a C, tranquilo? E elas foram cortadas por duas transversais, a transversal R e a transversal S, beleza? E isso formou pontos, ponto A, B, C, D, E e F, e formou segmentos. O primeiro segmento eu chamei de X, que é o segmento A até C. O segundo segmento, B até D, eu chamei de W, beleza? O terceiro segmento, esse C até E, esse pedacinho aqui, ó, eu chamei de Y. E o quarto segmento, D até F, eu chamei de V, beleza? Aí eu chamo pequenininho, pequenininho de cima, pequenininho, pequenininho de baixo, tranquilo? E aí, ó, o grandão, ou seja, a soma de X mais Y, eu chamei de N, beleza? E a soma de W mais V, ou seja, esse pedaço grandão aqui, eu chamei de L. Eu chamo literalmente de grandão, grandão. Tranquilo? E aí, gente, o que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales nada mais é do que segmentos proporcionais. E a gente sabe que proporção é o quê? Igualdade entre razões. Então eu consigo formar razões e igualar essas razões montando uma proporção com esses segmentos aqui. Beleza? Simples demais. Como assim, Bruno? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o tamanho desse segmento X e dividir pelo tamanho do segmento Y. X sobre Y. Isso vai formar uma razão, ok? Essa razão vai ser igual ao segmento W pelo segmento V. Ou seja, X sobre Y é igual a W sobre V. Formou uma proporção, porque a razão entre esse pedacinho e esse pedacinho se mantém do outro lado. Esse pedacinho. Então eu posso igualar os dois. Tranquilo? Ah, Bruno, entendi. Então eu posso fazer isso com o grandão também? Posso, saca só. Se eu pegar um pedacinho de cima com o grandão N, X sobre N, tá vendo? Eu posso igualar o pedacinho de cima do outro lado, que é o W, com o grandão do outro lado, que é o L. Então, X sobre N igual a W sobre L. Porque a razão entre esse pequenininho e o grandão se mantém entre esse pequenininho e o grandão. Sacaram? Entenderam a ideia? Então é mais ou menos isso.
Bruno, entendi. Então pode ser o de baixo também? O de baixo também, saca só. O y sobre o n, que é o grandão, y sobre n, pequenininho de baixo do outro lado, ó, v sobre l, v sobre l. Tá vendo? Ou seja, y sobre n igual a v sobre l, igual aí o de baixo sobre o grandão, o de baixo sobre o grandão, dos dois lados. Tranquilo? Então esse é o teorema de Tales. A partir disso aqui eu consigo fazer qualquer coisa, toda vez que eu tiver um feixe de retas paralelas cortadas por transversal, eu consigo descobrir o comprimento dos segmentos aplicando o teorema de Tales, beleza? Vamos para alguns exemplos então? Então galera, a gente vai para o nosso primeiro exemplo, bem facinho, bem mamão com açúcar, tranquilo? O que acontece? A gente tem as retas A, B e C paralelas, feixe de retas paralelas cortadas por transversal R e S. Tranquilo? Beleza. O que ele falou? Ele falou que o segmento daqui, o tamanho dele é 8, o tamanho desse de baixo é 4, o tamanho desse é 6 e ele quer saber o valor de x. Tranquilo? Como a gente vai fazer? Aplicando o teorema de Tales. Como é que ele resolve? Então é o seguinte, eu vou pegar o segmento 8 e dividir pelo segmento 4 e fazer a razão entre eles. 8 sobre 4. Montei a razão, tranquilo? Vou agora montar a proporção com a outra razão. E isso vai ser igual ao segmento correspondente 6 sobre x. Então fez o quê? 8 sobre 4, pedacinho de cima com pedacinho de baixo. À direita a mesma coisa, pedacinho de cima com pedacinho de baixo. 6 sobre x. Tranquilo? O que a gente faz? Isso aqui é uma igualdade entre frações. Se é uma igualdade entre frações, a gente multiplica cruzado. 8 vezes x, 8x. 4 vezes 6, 4 vezes 6. Tranquilo? Continuando. 8 vezes x é igual a 4 vezes 6 é 24. Tranquilo? Então, esse 8 que está multiplicando o x, a gente passa para lá, dividindo. Então, fica 24 sobre 8. Nosso x, então, vai dar quanto? 3. Mas, Bruno, só olhando eu consegui resolver. Parabéns, meu querido. É o seguinte, ó. Se esse cara se dividiu pela metade, a razão não se mantém. Então, esse cara também vai se dividir pela metade. Muito fácil o teorema de Tales, não é? Eu sei. Então é o seguinte, a gente vai agora para o exemplo 2, que é um pouquinho mais complicado. Beleza? Aguarde aí. Então, galera, vamos agora para o exemplo 2, beleza? O que acontece? Eu tenho um determinado objeto e ele disse o seguinte, que aqui mede 20, 15 e 10. Tranquilo? Ele quer saber o tamanho dessa partezinha aqui, x, e ele falou que isso aqui tudo é 60. Agora nos confundiu, né? Cadê o teorema de Tales aí? Calma. Finge que eu girei esse objeto. Olha aqui como é que ele ficou agora. Tá vendo? Então, ó, esse pedacinho 20, pedacinho 15, pedacinho 10. O x que ele quer e o 60. Percebe que essa reta, essa e essa são retas paralelas? Então são as retas paralelas cortadas pela transversal. Teorema de Tales. O que a gente tem que fazer? Aplicar a proporção. Só que do lado esquerdo a gente tem o x e o 60. Ou seja, a gente tem um pedacinho e um pedação. Aqui a gente só tem pedacinhos. Como a gente faz então? Descobre o pedação, o todo desse lado. Então fica 20 mais 15 mais 10, 45. Tranquilo? Pronto, agora eu sei o meu lado grandão. O que eu tenho que fazer? Montar a proporção. Então 10 sobre o grandão, 10 sobre 45 é proporcional a x sobre o grandão, x sobre 60. Entenderam? Então a gente montou a proporção. Igualdade entre razões, a gente multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, ó, 45 vezes x, 45x, 10 vezes 60. Tranquilo? 45x então é igual a 600, que é o resultado de 60 vezes 10. Esse 45 está multiplicando o x, eu passo dividindo, 600 sobre 45. Então meu x vai ser aproximadamente 13,3. Tranquilo? Simples. Fácil, teorema de Tales. Beleza? Próximo exemplo então, galera. Então, galera, para a gente finalizar o teorema de Tales, eu vou para o exemplo 3, que é um pouquinho mais complicado. Então, tem essas três retas paralelas A, B e C, cortadas pelas transversais R e S. Vocês estão vendo que essas transversais se cruzam? Então, antes do cruzamento, esse segmento aqui é 3, esse segmentozinho de baixo é x. Esse segmento é 2, esse segmentozinho de baixo é 1. O outro é y e o outro é 5. Tranquilo? Foi essa figura que nos apareceu. Qual é a dica que eu dou para vocês? Onde eles se cruzaram, você coloca uma paralela, a sua paralela. Beleza? Coloca a sua paralela do jeito que você quiser. Coloquei aqui, ó, onde se cruzou. Tranquilo? Porque aí facilita nosso cálculo. A gente agora consegue enxergar a proporção. Pedaço de cima, 3. Sobre pedaço de baixo, x.
igual a pedaço de cima 2 sobre pedaço de baixo 1. Beleza? Multiplica cruzado, a gente tem que x é igual a 3 sobre 2. Beleza? Então agora ficou muito fácil. A partir dessas três paralelas a gente descobre agora y. Eu sei que 1 sobre y é igual a x sobre 5. Tá montada a nossa proporção. Só que x é quanto, galera, que a gente descobriu? 3 sobre 2. Então fica 1 sobre y igual a 3 sobre 2 sobre 5. Beleza? Para não se confundir, coloca a fração de ladinho, que fica bem mais fácil de você entender. Tá bom? Multiplica cruzado, fica 3 sobre 2 vezes y. 5 vezes 1, 5. Galera, eu passei toda a fração multiplicando. Facilita seu cálculo. Por quê? Ó, o 2 não está agora dividindo y, o 2 vai para lá multiplicando. 5 vezes 2, 10. O 3 está multiplicando o y, vai para lá agora dividindo. Então, meu y vai ficar 10 sobre 3. Deixe em fração que fica mais fácil o seu cálculo. Às vezes a resposta vem em fração. Beleza? Tenta trabalhar com fração. Tranquilo? Então, gente, o Teorema de Tales é isso. Muito fácil, muito molezinha. Então, a gente vai ter que esperar agora para aplicar o Teorema de Tales no triângulo. Tranquilo? Na próxima aula. Fiquem ligados, galera. Continue estudando. Quarentena não é férias. Valeu!